Sejam bem-vindos e bem-vindas ao AlgarCast, o podcast do Grupo Algar. Eu sou Tatiana Parreira, host dessa nova temporada, e aqui comigo estão a Thaís Moselli, da Algartech, e a Larissa Mendes, da EBX. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Que bom ter vocês aqui. Como de praxe, vamos conhecer um pouquinho das nossas convidadas, da história de carreira delas, para a gente entender o time de peso que está aqui. A Thaís Moselli é coordenadora de gente da Algartech. É graduada em Ciências Contábeis pela UF e pós-graduada em Inteligência de Mercado e Gestão Comercial pela IPOG. Possui bastante expertise em recursos humanos, com perfil generalista, atuação destacada como business partner e liderança de iniciativas estratégicas de aquisição e gestão de talentos. A Larissa Mendes é fundadora do Hub de Recursos Humanos EBX, sigla para Employer Brand Experience, e também criadora de uma formação de Business Partner de RH, que já capacitou mais de 1.300 alunos. Seu perfil, Employer Brand Experience, no Instagram, acumula mais de 100 mil seguidores. É graduada em Psicologia pela UF, especialista em Gestão Empresarial pela FGV e certificada em Gestão de Mudanças pela PROCE. Sejam muito bem-vindas, meninas. Que bom ter vocês aqui. Nós vamos deixar o perfil delas nas descrições aqui do podcast para que vocês possam segui-las. E quem quiser, deixe as suas perguntas aqui pra gente sobre esse assunto que dá o que falar, né, meninas? Nós vamos falar hoje sobre desenvolvimento e retenção de talentos nas empresas. Vou começar perguntando para Larissa, o que você tem visto nas suas, né, no seu contato com as empresas que você atende hoje, de métodos inovadores para recrutamento e para seleção e, claro, para retenção desses talentos nas empresas. Tá. Eu acho que para a gente começar a entrar nessa discussão, eu acho super válido a gente dar alguns passos para trás para analisar a relação do empregador com o empregado. A gente tinha uma relação muito unilateral, então o empregador, ele detinha o poder de contratar esses talentos, né? De alguns anos para cá, eu acho que de 5 anos mais de forma até intencional, essa relação ela passa a ser bilateral. Então a gente tem mais informação das organizações, o candidato, né, o talento, ele tem ainda mais também um leque de opção para escolher as companhias, as empresas, e isso fez com que as empresas olhassem para esse fluxo, para esse processo de contratação de uma forma diferente. Então, quando a gente olha hoje, eu percebo que uma estratégia que está sendo muito utilizada é esse reforço de marca. Então, para o candidato querer estar dentro da minha organização, ele precisa saber como é trabalhar lá dentro, como que é o dia a dia, como que de fato vai ser a minha jornada profissional dentro da organização. Então, eu tenho percebido um reforço, né, de branding muito grande, que querendo ou não é um employer branding, as empresas estão muito preocupadas com estruturar uma estratégia de employer branding. Se hoje eu fornecesse para você, te desse uma proposta que fosse a mesma coisa, o mesmo cargo com o mesmo salário, sendo que uma proposta é da Coca-Cola e a outra proposta é do Google, qual que você escolheria? Qual? Boa pergunta, gente. Eu não faço a menor ideia de qual que te chama mais atenção? Nesse momento da vida, acredito que o Google. Então, muito pelo que você ouve falar do que é trabalhar dentro do Google, né? Então, a gente percebe que essa estratégia de ter um plano de employer branding estruturado é uma estratégia para realmente atrair talentos. E uma outra estratégia que eu tenho percebido bastante também nessa atração é a gente utilizar a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela chegou, a gente tem utilizado ela de várias formas no nosso dia a dia, tanto na jornada profissional quanto na pessoal, e a inteligência artificial, ela vem para imprimir uma velocidade nesse recrutar, né, principalmente nesse triar, que é a primeira fase do atrair, e eu tenho percebido que as empresas estão tendo ainda mais efetividade nesse processo de match cultural. Eu preciso de ter uma pessoa, um talento que dê match com os meus valores e com o que realmente a empresa acredita em termos de comportamento e cultura. Então eu percebo que essas são as duas principais estratégias. Mudou então essa relação, então muda também uma necessidade das
organizações de se atualizar no que tange as estratégias de atração e também imprimindo aí uma tendência que não é só de recursos humanos, a gente tem visto isso ser aplicado de forma bem sistêmica, bem cross, mas que está sendo bastante utilizado na nossa área de RH. Ai, que bom. Te ouvindo aqui, eu fiquei com uma percepção de que essa atração e essa avaliação, né, como você disse, esse primeiro momento de atração desses talentos é feito de uma maneira muito individual, né? A gente está entendendo Sim. quem é essa pessoa que vai fazer parte aqui do nosso contexto. Mas a experiência dessa pessoa vai ser vivida de acordo com a cultura dessa empresa. Exato. A gente pode explorar um pouquinho mais esse aspecto, esse conjunto, essa questão da cultura, dessa experiência que vai ser vivida por esse candidato como fortalecedor ou como algo que pode até prejudicar a permanência desse profissional na empresa? Na minha visão, eu acho que assim, o que faz o associado, né, ficar na empresa na retenção é essa parte da cultura organizacional, né? Porque hoje, o que a Larissa traz aqui como visão é assim, a gente pode vender isso, né? A gente vende a cultura, o portfólio, mas a gente precisa respirar essa cultura na prática para fazer com que esse associado queira ficar. Então, essas políticas, né, e boas práticas em todas as empresas devem ser uma forma, assim, de transparência para que todo mundo fique, de fato. Tem um ambiente saudável, às vezes capacitação de líderes Sim. também, isso é muito importante para ter uma cultura forte. Uma cultura que entrega de verdade a experiência que é prometida. E que desenvolve, né? E desenvolve, porque quando a gente faz algumas pesquisas de mercado, principalmente, e a gente vai pesquisar para as pessoas, o que faria você permanecer onde você está? A gente vê que não é o salário. A gente vê que as pessoas têm uma tendência de querer crescer. Então, ele está ali esperando uma promoção. Então, oportunidade de carreira é o principal fator que faz hoje as pessoas quererem estar e buscar outras oportunidades. Então, por exemplo, se o associado percebe que está ali em uma empresa que não vai conseguir crescer e se desenvolver, ele vai para outro lugar. Então, essa questão da formação acadêmica ali, de você estimular a pessoa a evoluir, tem sido um fator de peso, tanto para atração quanto para retenção. Ótimo, meninas. E falando a respeito desse processo de que muitas empresas precisam contratar com rapidez, até em função dessas mudanças de mercado, dessa agilidade, né, que a inteligência artificial tem trazido para o nosso dia a dia, muitas empresas têm uma necessidade de contratação muito rápida. Uhum. Mas como equilibrar essa necessidade de contratação mais ágil com encontrar o candidato ideal para aquela posição, para aquele grupo no qual ele vai trabalhar? Eu acho que essa é uma pergunta de milhões, né? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Eu acho que a gente precisa saber dosar, né? E a gente tem hoje, igual a Lari falou, temos já a inteligência artificial que agiliza esse processo, pelo menos no recrutamento, de triagem, mas hoje a gente tem métodos que fazem a gente ter certeza que a gente está contratando o candidato ideal, como, por exemplo, as entrevistas por competência, o próprio DISC, né, que para cada profissão, a gente tem um comportamento e um perfil que a gente espera, né? Então, quando a gente faz essas checagens no recrutamento, junto com o gestor, né, e a vivência daquela pessoa, a gente consegue ter certeza que a gente está contratando uma pessoa excelente que vai conseguir ficar na empresa também, né, com match cultural, com um monte de outras coisas também. Então, na minha visão, a gente precisa dosar, né, a ansiedade de ter uma pessoa ali pronta, preparada para aquela vaga e o tempo do recrutamento, de fato, que a gente consiga medir esse tempo e trazer uma pessoa ideal. O que eu tenho percebido é o seguinte, esse ponto que a Thaís levanta é importante porque na pressa talvez a gente pode trazer pessoas que não têm a qualidade que a gente precisa. Mas o que eu tenho percebido, que é uma tendência, né, até de mercado, é você ter um time de sourcing. O que é esse time de sourcing? Ele fica muito conectado com o time de Talent Acquisition, que é o time que recruta, e ele tem uma visão antecipatória. Então, ele vai olhar para o mercado, ver o que está acontecendo em termos de movimento. Então, vamos supor que eu trabalho em uma empresa de tecnologia e fiquei sabendo que uma concorrente acabou de fazer layoff. Então, colocou-se no mercado vários talentos, né, por conta desse momento de demissão em massa. Esse time de sourcing já
já mapeia as pessoas que têm conexão, né, com o que a empresa busca em termos de vagas, e aí ela já cria um banco de forma inteligente de pessoas que estão praticamente prontas. Então, com esse banco, quando você abre uma vaga que ela precisa ser o quê? Imediata, que precisa ter realmente essa velocidade de contratação, você já pinça desse banco inteligente uma pessoa que já está praticamente pronta com o perfil que você precisa. Então, esse time de sourcing, ele apoia muito o time de recrutamento e seleção, de talent acquisition, nesses momentos de aquisição que precisa de ter velocidade. Vai ter momentos que a gente vai ter que conversar com o gestor e falar, respira, calma, a gente vai contratar de forma mais rápida, mas a gente precisa aqui de passar por um processo, mas nem sempre a empresa vai ter esse tempo, esse time, e nesses momentos é importante você já ter esse banco que seja preparado para suprir essas necessidades de maior velocidade de contratação mesmo. Então, é novo, sourcing tem sido discutido de uns 2-3 anos para cá, não são todas as empresas que têm esse time de sourcing, mas as que têm resultados muito bons para isso. Vocês falaram um pouco a respeito dessa possibilidade de crescimento, de expansão, de ter um caminho para essa carreira como um fator importante para a retenção, né, desses talentos. Quais outros fatores vão influenciar para que essa relação seja uma relação duradoura? Bom, eu acho que a gente precisa de ter, primeiro, um ambiente saudável, que as pessoas sintam, muito atrelado à parte da cultura, né? Que as pessoas se sintam confortável, que ele se sinta feliz. Mas eu acho também que a gente precisa ter uma revisão das políticas de remuneração, tá? Aderente com o que o mercado está pagando. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Então, ter um ambiente cultural, saudável, e também o pacote de benefícios atrelado e de acordo com o que o mercado pratica. Então, acho que são 2 pilares fundamentais na minha visão. Na minha, a fidelização hoje, ela está muito conectada com fatores que antes eram considerados fluffs, né? Que não eram tão importantes. Então, um bom clima organizacional, uma saúde mental, uma qualidade de vida. Antes, a gente não colocava isso numa tomada de decisão para estar dentro de uma organização. A gente prezava o quê? O cargo. Então, eu quero ter dentro de uma estrutura hierárquica um cargo que seja dentro da minha expectativa, o que eu almejo, e o salário. Numa pesquisa da Great Place to Work, o salário está em 5º lugar. A Thaís até trouxe isso, né? Então, a GPTW mostrou que o primeiro lugar está correlacionado a desenvolvimento. Então, se eu estou em uma empresa que me proporciona desenvolvimento, mas me proporciona um desenvolvimento a qualquer custo, eu não quero estar. Eu quero me desenvolver, mas eu quero estar com uma liderança que me inspira, que me permite ser autêntica, que me permite me expor, né? Permite com que eu também tenha liberdade de transacionar dentro da empresa. Então, hoje a gente percebe muito isso, que é um desenvolvimento contínuo. É você estar aqui no RH, mas ao mesmo tempo também ter a liberdade de estar no marketing, no financeiro, e a empresa proporcionar esse reskilling em relação ao talento que está ali dentro. Então, eu vejo que hoje, até pegando um autor que eu estudo bastante para dar aula para os meus alunos, que é o Josh Bersan, autor norte-americano, ele fala muito dessas empresas irresistíveis, né? Então, que são empresas que preocupam com a qualidade de vida, preocupa com a liderança, porque é um fator importantíssimo para fidelizar talentos, preocupa com essa saúde mental, que hoje em dia está sendo muito discutido, a gente precisa discutir isso cada vez mais dentro das organizações. Então, são vários os fatores que tornam essa empresa irresistível para o talento querer estar ali. Não é mais a qualquer custo. Então, as empresas também começaram a entender isso, e a gente percebe por movimentos de mercado, quando a gente conversa com amigos, colegas de trabalho que saíram das empresas, que provavelmente os fatores são os mesmos. E são fatores que antes eram considerados talvez coadjuvantes, mas que hoje foram colocados como protagonistas nessa tomada de decisão. Uma visão estratégica um pouco mais sistêmica. Isso, né? Para que essa relação possa ser uma relação duradoura. Né? Exato.
Que bom, meninas. Bom, as redes sociais e as plataformas digitais têm interferido muito nesse processo, né? De recrutamento, de conexão das pessoas com as empresas e das empresas com as pessoas, para que essa relação de trabalho se estabeleça. Como é que vocês veem isso? O que vocês têm visto desses impactos? Eu acho, assim, o mercado, igual a gente estava conversando até ali, ele mudou muito, né? A pandemia, hoje, ela veio e acelerou o mercado de trabalho, mudou o mercado de trabalho de uma forma sobrenatural. Há 3, 4 anos atrás não existia o Uber, iFood, e vieram marcas, assim, muito fortes que ajudaram essa revolução. E tudo por aplicativo. Então, quando a gente falava antigamente, recrutamento, era tudo ali no presencial, as pessoas iam. Hoje, as ferramentas digitais, para nós, têm sido um divisor de águas. Então, para nós aqui da Algartec, hoje a gente adotou algumas estratégias inovadoras. Como, por exemplo, a gente faz parcerias com alguns influencers da região, que eles divulgam as nossas vagas, inclusive até a própria Depressiva UD, né? Que a gente consegue mais alcance, a gente consegue mais granularidade das pessoas. Então, o digital ele tem sido um grande aliado para aquisição de novos talentos e muito atrelado à marca empregadora também. Então, aquilo que você então a gente, na Algartec, a gente tenta mostrar de fato a realidade de um operador, como que ele é, como que é os nossos benefícios, para que ele se sinta e se veja ali trabalhando conosco. Eu sou suspeita para falar de rede social. Eu trabalho com isso. Então, eu acho muito importante a gente entender o quanto a rede social pode nos ajudar nesse momento, seja de transição de carreira, seja de recolocação no mercado. Então, quando a gente olha para o próprio LinkedIn, ele tem sido utilizado cada vez mais, principalmente desses 2 anos para cá, como uma ferramenta importantíssima para a pessoa que recruta. Então, quando o headhunter está fazendo um processo de recrutamento, ele olha para o LinkedIn da pessoa. Então, a gente acabou esquecendo da importância dessa marca pessoal, né? Quando a gente está numa empresa e quando a gente gosta da empresa que a gente está, não sei vocês, mas eu sempre cometi esse erro. A gente esquece de fortalecer nossa marca pessoal, que é importantíssima. Não quer dizer que eu vou sair da organização, mas quer dizer que eu estou preocupando com o meu futuro profissional. Então, assim, recentemente a gente tem uma mentoria dentro da EBX, que é a minha empresa, que a gente proporciona para os nossos alunos com o Renato Batista. Inclusive, o Renato Batista trabalha aqui na Algar. Então, talentos. E ele conversa muito com os nossos alunos sobre o LinkedIn. E ele compara sempre 2 perfis. Um perfil de uma pessoa que está ali no LinkedIn, mas que não está ativamente. E um perfil de uma pessoa que se preocupa com a marca pessoal. Então, ela posta ali os eventos que ela está participando, os treinamentos que ela está tocando, as iniciativas que ela está trabalhando, e ele mostra o quanto para o recrutador todo esse movimento orgânico deste perfil que é mais ativo traz para ele uma imagem de uma pessoa que é mais estratégica, que se posiciona, que é protagonista. Então, assim, eu acho que os talentos, os candidatos, precisam entender a importância de trabalhar de forma também inteligente dentro de uma plataforma que, querendo ou não, todas as empresas estão com os olhos para lá e realmente ir de forma orgânica movimentando para fortalecer essa marca pessoal. Então, eu acho que o LinkedIn é uma ótima rede social para isso, e eu acho que para as 2 pontas, não somente para o talento, para o candidato, mas também para a ponta daquela pessoa que está recrutando. Então, utilizem, eu acho, como eu falei, eu sou suspeita e eu sempre vou estar aqui patrocinando para utilizarem as redes sociais, independente de ser o LinkedIn ou outra. Eu falo do LinkedIn porque ele traz essa pegada mais profissional, né? Mas o Instagram também é uma ótima rede social para nos trazer essa capilaridade, né? E fazer com que a gente chegue em pessoas que a gente nunca imaginou chegar. Então, é isso. E também, Lari, hoje, na parte do empregador, a gente tem uma ferramenta do LinkedIn, que é o Recruiter. Sim. Então, o Recruiter, falando de ferramentas, ele já faz até um mapeamento dos principais candidatos para aquela vaga. Então, você economiza um tempo enorme.
Então, ele já vai lá e fala assim, olha, Thaís, para essa vaga você tem 10 possíveis candidatos aqui que atendem todos os seus requisitos. Que isso também, para nós, empregador, agiliza muito, a gente já vai direcionado, porque lá no LinkedIn hoje tem como você pôr suas competências. Você colocando suas competências, qualquer empresa, igual a Lari falou, já consegue te achar e dar um match. Sim. Dar um match nas competências, que ajuda muito aqui na parte de recrutamento. Hoje pouco se fala de currículo. Ai, legal, você tem alguém para indicar? Tenho. Me manda o LinkedIn dela? Exato. Então, assim, se você não tá com o LinkedIn atualizado, preparado, se o recrutador que entra ali não vê quais são os movimentos que você tá fazendo dentro da organização, quais foram as iniciativas que você tocou, os projetos, vai ficar para ele uma visão muito turva de quem é realmente você. E talvez tá dando um tiro no pé no que tange a você ter a oportunidade de expressar ali o seu potencial. Então, eu sou suspeita e gosto muito. Acho que ajuda bastante. Como você falou, Larissa, essa bilateralidade relacional, né? Então, antes era muito unilateral, as empresas conduzindo a relação. Essa possibilidade das pessoas também escolherem, toda a escolha traz junto uma responsabilidade. Sim. Então, traz também a responsabilidade de marca pessoal, de posicionamento das pessoas em relação ao mercado. Sem dúvidas. Da mesma forma que as empresas estão preocupadas com a marca empregadora, você também tem que estar preocupada com a sua marca pessoal, né? Então, a gente tem o Glassdoor, por exemplo, que é um site que dá para os candidatos essa visão, essa informação de o que é trabalhar dentro de uma determinada organização, mas a gente também tem o LinkedIn que dá para as empresas essa mesma informação, essa mesma transparência. Então é isso, assim, por isso que eu acho importante fortalecer, mesmo você gostando e não neste momento pensar em movimentar para mercado, mas é importante sempre de forma orgânica estar movimentando a rede social. Ter um posicionamento definido Exato. como profissional, né? Já entrando nesse tema, quais são as principais competências e habilidades que vão ser mais importantes nos próximos 3 anos para as pessoas, para os profissionais? Como a gente já falou, né, que tudo mudou, o mercado vem se revolucionando, né? Cada dia um processo mudou, a inteligência artificial ela acelera muitas coisas. Na minha visão, eu acho que é a capacidade de adaptabilidade das pessoas, né? A gente vê em muitos congressos que a gente vai, o futuro do RH, o futuro humano e muitas profissões de fato vão deixar de existir. Então, para mim, o indivíduo que ele tem a capacidade de se adequar, ele vai estar na frente de muita gente e ele tem que... A capacidade de se adequar, ela tá ligada também com a resiliência, né? Aquela inteligência emocional de saber que tudo vai mudar o tempo todo e que ele vai precisar acompanhar essas mudanças. Então, para mim, essas pessoas que têm essas características de adaptação, de flexibilidade, ela vai estar na frente no mercado, com certeza, nos próximos 3 anos. Eu acho que nem posso responder sem ser nos próximos 3 anos agora, que eu vejo que essa mudança ela já acontece. Então, quando eu converso, por exemplo, com as empresas que a gente tem tido oportunidade de trabalhar, que são empresas grandes, então Suzano, Tigre, Warner Bros, entre outras, Friboi, desculpa. Quando eu entro em contato com os gerentes, o que eles me falam é que existe um gap muito grande de soft skills, que é isso que a Thaís acabou de trazer aqui. Então, antes se contratava muito pela sua techniquez, né? Vamos colocar assim, pelo seu conhecimento técnico. Você é formado em quê? Formou aonde? Então, pelo menos na minha época, quando eu comecei a trabalhar, isso era muito importante, né? Formou aonde? Na federal ou não? Você sabe o quê? Com o quê? Hoje não mais. A parte técnica, ela foi delegada e tem uma responsabilidade muito grande da organização desenvolver. Então, se eu quero trabalhar, por exemplo, como uma desenvolvedora em uma linguagem que eu não sei, então a organização tem um time que coda nessa linguagem, então vai me ensinar de forma técnica a trabalhar dentro disso.
Mas a soft skill, ela é muito difícil de ser desenvolvida. Tem valores, tem soft skills que são muito particulares. Então, eu vejo que hoje se contrata muito mais pelo comportamental do que pelo técnico. Eu vejo que hoje a habilidade de influência, por exemplo, é uma das mais requisitadas pelas organizações, porque o tempo todo eu estou lidando com um ambiente, uma relação que ela é política. Então, eu tenho que influenciar os meus parceiros, os meus clientes, os meus pares de trabalho. Uma habilidade também que a gente tem visto muito é a comunicação executiva. Eu tenho que ter uma comunicação que ela me dá, né, uma efetividade de ponta a ponta. Eu tenho que saber conversar desde o meu primeiro cargo, que pode ser um estagiário, até com o meu CEO. Então, eu tenho que ter uma comunicação executiva. Para eu conseguir influenciar de forma efetiva um CEO, eu preciso de ter profundidade de informação. Então, eu tenho que ter um posicionamento cada vez mais estratégico, mais protagonista. Eu não tenho que saber somente da minha área, eu tenho que saber praticamente da empresa como um todo. O meu CEO, ele vai ter 10 minutos para reunir comigo. Então, como que eu vou influenciar em um período tão curto se eu não passar ali uma credibilidade, uma autoridade? Então, tudo isso que eu te falei aqui não é ensinado no técnico. Por isso que hoje, boa parte das pessoas que a gente vê que são pessoas que sobem nos palcos, que são referências, pessoas que a gente fecha o olho e lembra como pessoas que nos inspiram, são pessoas que dentro dessa parte comportamental, né, com competências de soft skills, têm realmente um repertório muito bem desenvolvido. Então, na minha percepção, independente do nicho, independente do papel, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que olhar para isso, sabe? Vou resumir o que você disse entre sabedoria e conhecimento. Sim. Né? Conhecimento está disponível, né? Tá todo mundo com o celular na palma da mão e tem conhecimento disponível. O conhecimento é um polo infinito. Todo tanto que a gente busca tem mais pra gente encontrar ali, né? Mas não necessariamente sabedoria. Exato. Né? A sabedoria de trazer o conhecimento no momento certo, de como conectar com as pessoas. E essa sabedoria é uma escolha de desenvolvimento que é muito pessoal. Sim, né? sim. Que é muito pessoal. Vou sair um pouquinho do roteiro, meninas. Claro. Eu tenho feito isso em todos os episódios. Porque eu vou aprendendo aqui com vocês, né? Acredito que todo mundo que tá ouvindo e assistindo a gente tá aprendendo muito aqui. E eu tô vendo vocês falarem muito de um bate-bola entre a inovação, entre todas as tecnologias, entre todas essas mudanças que nós temos percebido no dia a dia de mercado, no dia a dia dos profissionais, mas também de uma profundidade, né? Não é suficiente parecer, eu preciso ser de fato, para que eu consiga estabelecer uma relação duradoura com uma empresa, ou sendo empresa que eu consiga estabelecer uma relação duradoura com as pessoas. E nós estamos no Algarcast, né? Então a gente está aqui dentro de uma empresa que faz esse bate-bola, né? Da inovação, do que tem de mais avançado em tecnologia, com a sustentação de um legado, né? É uma empresa que já está no mercado há muitos anos e que trabalha muito também com pilares tradicionais de legado. E eu gostaria que vocês explorassem um pouquinho disso, do que vocês têm visto na experiência mesmo de carreira e de vida de vocês, porque eu acredito que muita gente pensa assim, nossa, então agora eu tenho que abandonar tudo que a gente já fez até aqui, eu tenho que soltar tudo, ir para a inteligência artificial, ir para a inovação e etc. E às vezes deixa de lado alguns valores ou algumas estruturas que sustentam essa cultura, ou empresas também. Nós estamos num país que tem muitas empresas familiares, né? Empresas que também têm a dificuldade de fazer esse movimento dentro dos conteúdos que vocês estão trazendo, de olhar para o novo, de olhar para as possibilidades. O que vocês têm visto? Quais as dicas que vocês podem trazer? A percepção de vocês? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu acho que a gente não precisa descontinuar nada, né? Acho que a gente precisa acertar os ponteiros. E o que eu acho que é importante em qualquer lugar que você esteja, de onde você quer começar, você precisa ter um ponto de partida. E esse ponto de partida não tem nada melhor do que você ouvir quem está com você. Então, se eu estivesse começando agora, ou se eu precisasse rever a rota da empresa, eu começaria ouvindo as pessoas, né? O que faz essas pessoas hoje ficarem comigo? O que eu posso oferecer, o que elas gostam, quais são os meus pontos fortes e o que eles acham que eu posso melhorar. Por
quê? E a gente precisa estar aberto de corpo e alma e coração para as respostas que vão vir, porque vai doer. Vai ter, eu já te falo, porque a gente já fez isso, a gente faz recorrente, até para a gente ajustar rota, arestas, enfim, tudo que precisa. Então, eu faria, né, dessa forma, eu traria pessoas, né, do RH que tá no mercado para a gente pensar em inovações juntos, mas eu não deixaria de ouvir as pessoas que estão ali. Por quê? Quando você escuta as pessoas que estão ali no dia a dia, a principal dor, você consegue ter um plano estruturado para fazer conectar o futuro, né, aquilo que é um planejamento estratégico da empresa com as pessoas que estão ali, porque hoje as pessoas é o principal legado de uma companhia, onde tem toda a inteligência. Então eu ouviria essas pessoas e eu faria um plano junto com o RH para que a gente conseguisse atrelar essa estratégia da companhia. E eu já te falo, tem coisas que vai ser muito simples de você resolver, que às vezes você vai falar, nossa, meu Deus, como que eu nunca pensei nisso? Então eu recomendo que você comece de onde você está, mas que você escute as pessoas que estão ali, porque ali você vai, com certeza, você vai ter um plano de ação totalmente estruturado, assertivo e, além de tudo, as pessoas que estão ali na sua empresa, elas vão se sentir ouvidas quando você começar a trabalhar esses pontos. E isso gera o pertencimento de você estar na organização. E faz toda a diferença. Olha, eu acho que esse desafio, ele é um paradoxo super complexo, porque ao mesmo tempo a gente tem que olhar para o legado, como você falou. Se eu não me engano, a Algar tem o quê? 100 anos ou um pouquinho mais, é isso? 94. Ó, eu tô acelerando. Eu tô acelerando aqui a idade. Quando a gente olha para esse legado de 94 anos versus um movimento de mercado de inovação, você olhar para esse paradoxo, que é ao mesmo tempo olhar para uma ponta e para outra, não é um dilema, porque o dilema a gente tem que excluir, né? Então, olhar um e outro é extremamente difícil. Mas eu acho que é importante isso acontecer para que a empresa não deixe os valores que estão aqui no legado, que fizeram com que ela chegasse nesse momento, como a Algar nos 94 anos de existência, e do lado de cá ela também não perca competitividade no nicho que ela está inserida. Então, por isso que eu acho que é importante a gente olhar para esse paradoxo. Quando a gente faz analogia com inteligência artificial, é a mesma coisa. A inteligência artificial veio para suprir processos que são muito operacionais. Mas nada adianta se você não imprimir a sua inteligência humana. Então, eu posso usar o GPT no meu dia a dia, mas se eu não der para ele o prompt correto, ele não vai me dar a resposta que eu preciso. Então, tem uma parte humana que ela nunca vai ser excluída. A mesma coisa, voltando para o meu começo de raciocínio, é quando a gente olha para um legado e inovação. Tem uma parte do legado que ele não pode ser perdido. Ele tem que ser, a gente tem que respirar o legado, porque foi ele que fez com que a empresa chegasse até aqui. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Algar, por exemplo, desde quando eu era muito pequenininha, eu ouvia falar sobre determinadas coisas que aconteciam na Algar, principalmente relacionada a treinamento, desenvolvimento. Então, as pessoas que trabalhavam na Algar sempre participavam de treinamentos super legais em São Paulo, que para mim a realidade era muito distante, né? Porque eu estava ali no começo da minha faculdade, enfim. Quando eu cheguei na Algar, isso era muito forte ainda. E quando eu converso com pessoas que estão na Algar, isso permanece muito forte ainda. Então, isso é a importância do legado. O legado, ele tem que ser sentido, ele tem que estar aqui, mas ele não pode ser uma justificativa, nem um muleto para fazer com que você não olhe para a inovação. A empresa precisa ser competitiva. Então, quantas foram as iniciativas da Algar, depois que eu saí daqui, que fizeram com que a Algar crescesse ainda mais dentro desses 5 anos, né, que eu não estou mais na empresa. Então, eu acho que é isso, é a gente ter essa sabedoria de lidar com esses paradoxos que são inerentes mesmo das organizações. Vão ter momentos que eu vou ter que olhar para o indivíduo, mas eu tenho que olhar para a empresa. Vai ter momento que eu vou ter que olhar para o estratégico, mas eu não posso deixar o meu operacional cair. Então, são paradoxos que nós, profissionais, a gente tem que estar prontos, preparados para lidar, e eu acho que é importantíssimo a gente olhar sempre para o que fez e ajudou a gente chegar onde nós estamos hoje, né? Sair do paradoxo, Exato. né? Do ou e entrar no e. Exato, né? Exatamente. Ok, pra gente fechar,
nem todas as empresas são empresas irresistíveis, né? Mas tem muita gente querendo fazer esse trabalho, iniciar. Eu gostaria que vocês deixassem uma dica de um primeiro passo, para onde olhar, para quem tá, para as empresas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo e que querem começar a desenvolver isso para suas marcas, para suas culturas. Por onde começar? Bom, eu começaria fazendo bench daquilo que eu quero me transformar, né? Eu acho que hoje as empresas, com essa questão da tecnologia, é muito fácil, a gente tem muito acesso às pessoas hoje, pelo próprio LinkedIn, né? A gente sempre tem mentores no Instagram também, que a gente consegue esse acesso. Eu começaria com bate-papo de pessoas que já tem essa experiência, mentorias que me auxiliasse a fazer essa questão de inovação, né? De como que eu consigo chegar lá. Eu me inspiraria em pessoas que já galgaram esse caminho para facilitar. A sua pergunta está muito relacionada à empresa, né? O que a empresa poderia fazer? Na minha percepção, é construir a persona que ela quer atingir. Muitas empresas erram muito por não saber qual é o público que ela conversa. Então, qual é o público que eu quero atingir? Qual é o talento que eu quero atrair? Para isso, ela precisa fazer um estudo de persona. Então, de forma demográfica, entender. Ela pega uma amostra da organização e, de forma demográfica, ela vai entender as características dessa persona. Faixa etária, onde essa pessoa está, enfim, vários pontos demográficos. Depois, ela vai olhar para o que tem dado certo. Quais são os meus highlights dentro da organização que fazem com que sejam talentos aquelas pessoas. Então, o que eles têm que fazem com que realmente eles sejam essenciais para a estratégia corporativa acontecer. E aí você vai então construir uma persona, levando as características demográficas e os comportamentos que fazem com que eles sejam um talento. A partir disso, você vai entender aonde essa persona está. Ela está em quais tipos de evento? Então, nesses eventos, eu vou ter que ter um stand da minha organização. Ela está em qual plataforma de rede social? Nessas plataformas, eu vou ter que ter um perfil ativo da minha empresa conversando com essas pessoas. Quando eu for estruturar a minha estratégia de recrutamento, todo o meu funil tem que ser estabelecido em cima da persona que eu quero atingir. Então, se eu estou falando com desenvolvedores, eu tenho um linguajar. Se eu estou falando com pessoas que estão trabalhando em indústria, eu tenho outro. Em call center, eu tenho outro. Então, quando a gente olha para estratégia, não tem como você pensar uma estratégia sendo que você não sabe o objetivo final. Então, eu daria essa dica como primeiro passo. Eu, empresa, saber quais são as personas, e muitas das vezes não é uma só, são personas que realmente representam a minha organização, e a partir disso eu estruturar então as minhas estratégias de atração. Que bom. Eu acho que não só nessa parte, mas eu pensando aqui, onde que eu quero chegar? Qual que é a minha estratégia como empresa? Né? Que eu acho que vai muito o que a Lari falou. A gente precisa pensar assim, eu quero crescer, eu quero atrair X novos clientes, ou de fato eu quero comprar outra empresa para fazer aquisição. Então, eu acho que a primeira base para você conseguir se replanejar é entender onde você quer chegar. Sim. Né? A partir do momento que você entendeu, eu quero estar aqui, eu faria o que a Lari falou, beleza, então eu já tenho um plano estratégico. A partir desse plano estratégico, então eu vou ter uma outra parte, né, que eu preciso ver. Então, qual que é o talento que eu preciso atrair para me gerar força para eu conseguir esse objetivo? E quais são com quem eu preciso falar para me dar empoderamento para chegar lá e atingir essa meta, né? Através de estudos de persona, né? Persona de cliente, tem a persona do recrutamento e até mesmo, por exemplo, estipula mesmo 5W e 2H, né? Para você ver onde você quer chegar e adotar esse método. Uhum. Seria correto dizer que quando as empresas adotam essas ferramentas de planejamento, de uma visão estratégica, de implementar de fato as técnicas de persona e de projeto, né, para se colocar no mercado e estabelecer essa relação com os profissionais, essa percepção que muitas empresas trazem de que o mercado tem uma escassez de talento, ela vai
ela vai acabar, ela vai se reduzir? Porque a gente vê muitas empresas enfrentando desafios de escassez de talentos, a gente não consegue contratar, a gente não consegue encontrar as pessoas, a gente não consegue atrair as pessoas. Realmente existe essa escassez, a gente realmente está enfrentando uma falta de profissionais nos mercados, ou talvez seja essa questão ligada ao despreparo das empresas para gerir esses processos? Na minha percepção, eu não acho que tem escassez de talento. Você sabe como que se criou a cultura do escassez de talento? Vou te contar. Na terceira revolução industrial, a gente começou a perceber que existia uma empresa que estava dominando o mercado, que é a GE. Hoje muito conhecida por nós. Naquele momento, a GE estava crescendo muito e o CEO da GE naquela época era o Jack Welch. Como a empresa estava crescendo muito, ele começou a se preocupar com os talentos. Nossa, e agora? Será que eu vou ter talento para realmente suportar o crescimento da minha organização? Foi quando ele contrata a McKinsey, uma empresa de consultoria, para fazer um trabalho no mercado para enxergar se tinha talento suficiente para suprir a demanda da GE. A McKinsey fez esse estudo, voltou e falou: o gato subiu no telhado. A gente não tem pessoa capacitada para suprir o crescimento da organização. Surge, então, a cultura de escassez. É nesse momento que surge a burocratização da nossa área de RH. Que foi nesse momento que se cria uma metodologia de calibração que é chamada 9-in-Box, que muitos de nós conhecemos. Nesse momento se cria a gestão de performance, então eu quero entender como está indo a performance do meu talento, para eu enquadrar ele dentro de 9 caixas, de 9 boxes, para fazer com que ele tenha a sensação de que ele está evoluindo. Então, nesse momento, tinha sim escassez de talento, hoje não tem. Quando você olha para o mercado, existem pessoas disponíveis no mercado. O que acontece é que são pessoas com objetivos e empresas com outros. Então esse match ele tá difícil de acontecer porque mudou a relação, como eu falei aqui no começo do podcast. Então assim, as pessoas querem trabalhar? Querem, mas elas querem ter o trabalho no formato remoto, home office, elas querem ganhar um salário que talvez está distante, levando em consideração o perfil que ela está naquele momento, a senioridade que ela está naquele momento. Então, são vários os fatores que fazem com que a gente tenha uma falsa sensação de escassez. A gente já viveu um momento de escassez quando a gente olhou para o mercado de tecnologia naquele boom pós-pandêmico. Hoje não mais. Hoje, quando a gente olha para o mercado, até para esse nicho de tecnologia, a gente percebe que existem pessoas para serem contratadas. Mas o nível de exigência dos talentos, dos candidatos, não estão compatíveis com o que as empresas têm imprimido de requisitos, enfim, de fatores que as empresas estão proporcionando. Aí dá sim essa falsa sensação de escassez, sabe? Então eu acho que as empresas cada vez mais têm que estar preparadas para se adaptar a esse novo cenário. Estamos vivendo em uma nova economia. Isso faz com que eu olhe diferente para essa gama de pessoas que estão chegando dentro do mercado de trabalho. Eu preciso entender como elas também se relacionam com o trabalho. Então volta, por isso que eu falo que querendo ou não, acaba sendo um ciclo. Volta naquela discussão que eu trouxe. Eu preciso ser uma empresa irresistível. E para isso, eu tenho que estar muito antenado com o que está acontecendo. Porque senão, eu não vou conseguir atrair as pessoas certas e muito menos fidelizar os talentos que eu preciso para a organização crescer, né? E uma dica, talvez, que eu acho importante, Lari, do que você falou, seria, se eu não acho o talento certo, né? Se eu tô com algum tipo de problema para atrair essa pessoa, por que eu não desenvolvo a pessoa que está aqui também comigo? Né? Que é o que a gente falou da adaptabilidade. Então, se eu tenho já um talento que quer crescer, que quer se desenvolver, eu acho que também você pode olhar para dentro e ver pessoas que talvez tenham um potencial e investir naquela pessoa, né? A gente pode controlar a escassez dessa forma também. Muitos desafios e muitas oportunidades, sim, né? Uma grande oportunidade de maturação para todos os participantes, sim, né? Profissionais, empresas, áreas, muitas oportunidades.
Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês, pelos conhecimentos. Aprendemos muito hoje. Que bom. Obrigada eu pelo convite. Fiquei muito feliz, de verdade. Tá sendo um prazer aqui participar desse projeto de vocês. E parabéns pela iniciativa mais uma vez. Obrigada, viu, gente? Eu também fiquei muito feliz. Sou da Algartec e eu fico muito feliz com essas iniciativas, né, que o grupo promove, que é uma forma da gente aprender, né? As linguagens de aprendizagem também é isso, faz parte, né? Dessas trocas enriquecem muita gente. Então, parabéns, viu, pela iniciativa. Foi muito bom estar aqui, cresci muito. Obrigada. Nós que agradecemos. O nosso papo continua através dos comentários, das perguntas de vocês. Fiquem à vontade, nós vamos ter muito prazer em continuar essa conversa. Esse foi mais um episódio do Algarcast. A gente se vê no próximo.